Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai falar sobre a circunferência. Na verdade, o objetivo dessa aula é prepararmos o terreno para a gente estudar a trigonometria no ciclo trigonométrico. Vamos lá? Então, antes de mais nada, a definição de circunferência, né? Como é que a gente define matematicamente uma circunferência? É assim, olha, a gente considera em um plano alfa, por exemplo, o plano do quadro, um ponto O e uma medida R maior do que zero. Então, considere num plano alfa um ponto O e considere também uma medida R maior do que zero. O conjunto formado por todos os pontos desse plano que distam R do ponto O é o que a gente vai chamar de circunferência. É bem como você está vendo aqui, olha, considere o ponto O e essa medida R. O conjunto formado por todos os pontos do plano que distam R de O é o que a gente chama de circunferência. Todo e qualquer ponto sobre essa circunferência é tal que a distância dele até o ponto O é R. Pronto, essa é a definição de circunferência. Muito bem. O que você precisa saber de uma circunferência? Precisa saber o seguinte: esse ponto O aqui, ele recebe um nome especial, ele é o centro da circunferência. Vamos registrar isso aí, ó. O é o ponto O aqui, tá? O é o centro da circunferência. Excelente, olha o centro da circunferência. Muito bem. O que mais você precisa saber? Que essa medida aqui, olha, OA, que é igual a OB, que é igual a R, nós vamos chamar de raio da circunferência. Vamos registrar isso aí também, olha. A medida OA, né, medida do segmento OA, isso aqui, igual a medida do segmento OB, isso aqui, né, que é igual a R, é o raio da circunferência. Muito bem. Que mais? Esse achurado aqui, tá vendo, pessoal? Olha, essa curvinha aqui, nós vamos chamar de arco. Arco. Importantíssimo essa definição, tá? E aí a gente vai falar assim, ó. A gente vai notacionar assim, ó. AB, um chapeuzinho. AB, um chapeuzinho, é arco. Então, vamos dizer que é arco. Excelente, excelente. O que mais? Esse ângulo alfa aqui, a gente vai dizer que é o ângulo central. Olha, alfa, quem é esse ângulo alfa? É o ângulo AOB. É o ângulo AOB, é ângulo central. Então, dada uma circunferência, um ângulo é central, a gente disse que um ângulo é central, quando seu vértice coincide com o centro da circunferência. Tudo bem? Bom, por definição, pessoal, agora tem um detalhe importantíssimo. A medida do arco AB, isso aqui é um arco, né? Ó, AB é arco. Por definição, a medida do arco vai ser exatamente igual à medida do ângulo alfa, tá? É importantíssimo isso aqui. Então, a medida do arco AB, por definição, é exatamente igual à medida de alfa. A medida de alfa. Ou se você quiser colocar o alfa, né, tanto faz, tá? Mais dois detalhes importantíssimos. O comprimento de uma circunferência, né? Imagina você corta aqui o ponto A, né? Corta aqui com a tesourinha aqui no ponto A, estica essa circunferência. Aí você mede, né? Esse comprimento que você achar é equivalente a 2πr, é 2π vezes o raio, tá? Assim que a gente calcula o comprimento de uma circunferência, 2πr. E a área do círculo, a circunferência são os pontos sobre a linha, né? Quando a gente fala o círculo, são os pontos sobre a linha e os pontos interiores, né? Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Pronto, é isso que você precisa saber de uma circunferência, né? O O é o centro, OA igual ao B, que é igual a R, é o raio, AB a gente disse que é um arco, esse ângulo alfa aqui, que é o AOB, é ângulo central. Muito importante isso aqui, a medida do arco AB, por definição, vai ser a medida do ângulo alfa. O comprimento da circunferência é 2πr e a área do círculo é πr ao quadrado. Bom, pessoal, agora nós vamos falar das unidades para medir arcos.
A primeira é o grau, que é a mais conhecida nossa, na verdade. E qual é a história do grau? Qual é a definição de grau? É a seguinte, considere uma circunferência, né, de centro O, dividida em 360 partes iguais. Você pegou uma circunferência, dividiu essa circunferência em 360 partes iguais. Muito bem. Se essa partezinha aqui, né, se esse arco corresponde a 1/360 da circunferência, ou seja, se ela for uma das 360 partes que você dividiu a circunferência, a gente vai definir a medida desse arco como sendo 1 grau. A gente vai dizer, por definição, que a medida desse arco é 1 grau. Isso que significa 1 grau. Tá? Então, de modo geral, a definição é assim, olha, se AB, né, se esse arco aqui, AB, é, esse aqui, ó, AB é 1/360 da circunferência, dizemos que, o que a gente vai dizer? Que a alfa, tá vendo aqui, ó, alfa, que é a medida do arco AB, é 1 grau. Pronto, aqui está a definição de grau. Entendeu? Então, dado uma circunferência, imagina você dividindo essa circunferência em 360 partes iguais. Se esse arco aqui, né, se esse pedacinho aqui é uma das 360 partes que você dividiu a circunferência, então a gente vai dizer que a medida desse arco é 1 grau. Isso, ó. Se AB é 1/360 da circunferência, dizemos que alfa, que é a medida do arco AB, é 1 grau. Em vista disso, você vai concluir que a circunferência completa, né, possui 360 graus. É por isso que a gente ouve dizer, o pessoal que anda muito de skate, vou dar um 360 graus, significa que ele vai dar uma volta completa. Tudo bem? Bom, então tá. Se a circunferência completa corresponde a um arco de medida 360 graus, qual a medida desse arco aqui, ó, desse arco AB, que equivale a 1/4 da circunferência? Qual a medida desse arco? Ora, a medida desse arco, então, vai ser 1/4 de 360. E 1/4 de 360 é 90 graus. Excelente. Pronto, então aqui a gente tem um arco de medida 90 graus. Bom, e esse arco aqui agora, ó? Aqui até aqui. Esse arco todo aqui, daqui até aqui. Qual a medida dele? Observe que ele equivale, esse arco, a metade da circunferência. Portanto, a sua medida é a metade de 360, ou seja, 180 graus. Então aqui eu tenho um arco de 180 graus. Bom, agora esse arco aqui, ó, AB. Aqui. Vem. Até aqui. Excelente. Qual é a medida desse arco, de acordo com essa definição que nós estamos trabalhando? A medida desse arco é 270 graus, né? Na verdade, 3 pedacinhos desse, né? 3 pedacinhos desse. Cada pedacinho é 90, 3 vezes 90, 270. Então, 270 graus. Por fim, a circunferência completa, né? Quando o A coincide com B, já discutimos isso, ou seja, todo esse arco aqui tem medida de 360 graus. Pronto. Unidades para medir arcos. Primeiro, o grau. Próxima unidade para medir arcos é o radiano, talvez a mais importante. Consiste no seguinte, considere essa circunferência, né, de centro O, raio R, e esse arco aqui, olha, AB de comprimento L. L aqui para mim é o comprimento do arco AB. Bom, se o comprimento, agora já vai a definição de radiano, hein? Se o comprimento do arco AB for exatamente igual ao raio da circunferência, a gente vai dizer que o ângulo alfa mede 1 radiano. Essa é a definição de radiano, devagarzinho pra você entender. Imagina você pega aqui esse arco AB, corta aqui no ponto A, corta aqui no ponto B, estica e mede. Se essa medida for exatamente igual à medida do raio da circunferência, a gente vai dizer, por definição, que o ângulo, né, que esse arco alfa mede 1 radiano. Entendeu? Então, vamos registrar isso.
É o seguinte, a definição, se L é igual a R, ou seja, se o comprimento do arco for exatamente igual ao raio da circunferência que o contém, dizemos que alfa, esse ângulo alfa aqui, olha, que é exatamente a medida do arco AB, por definição é a medida do arco AB, é igual a 1 radiano. Olha que bacana, né? 1 radiano. Muito bem, muito bem. Já cabe aqui uma observação. Se você se deparar com um arco de medida 30, não tem a unidade. É 30 graus ou 30 radianos? É 30 radianos, tá, pessoal? Quando não aparecer a unidade, fica subentendido que é radiano, tudo bem? Para ser grau, tem que dizer o problema ou parecer aqui que é 30 graus, tudo bem? Então, aqui está a definição de radiano. A gente considera uma circunferência, né, de centro O e raio R, e um arco de comprimento L. Se o comprimento do arco for exatamente igual ao raio da circunferência que o contém, a gente vai dizer que esse ângulo alfa mede 1 radiano. Aí já cabe aquela pergunta de seleção, mas professor, facilmente eu consegui enxergar que uma circunferência completa possui 360 graus. E agora, quando a gente vai falando de radianos, a circunferência completa possui quantos radianos? Vamos fazer essa continha? Bom, a fim da gente responder essa continha, vamos fazer uma regrinha de 3? Vamos colocar assim, ó, comprimento aqui no caso do arco, né? Comprimento do arco, radiano. Excelente, excelente. Bom, por definição, aqui eu estou pensando no comprimento do arco e aqui a sua medida em radiano. Comprimento do arco, medida do arco. Se o comprimento do arco for exatamente igual ao raio da circunferência que o contém, por definição, esse arco mede 1 radiano, não é verdade? Bom, mas o comprimento equivalente ao arco de toda a circunferência é o 2πr, não é verdade? Então você coloca aqui, ó. 2πr equivale a quantos radianos? Então não vai se perder não, O que eu estou determinando aqui? Eu estou determinando quantos radianos possui a circunferência completa. Para isso estou fazendo uma regrinha de 3. Olha só, comprimento do arco, medida do arco em radiano. Tá? Se o comprimento do arco for exatamente igual ao raio da circunferência, a gente vai dizer que esse arco mede 1 radiano. A circunferência completa, né, o arco correspondente à circunferência completa, tem comprimento 2πr. E esse comprimento 2πr equivale a quantos radianos? A regrinha de 3. Vamos resolver essa regrinha? Vamos resolver aqui na frente. Ó, multiplicando cruzado vai ficar r vezes x igual, agora aqui, 2πr vezes 1, 2πr. Conforme você já observou, esse r com esse, olha, você pode cancelar. E aí o x vai ser igual a 2π. Excelente, pessoal. Importantíssimo esse resultado. Importantíssimo. A circunferência completa possui 2π radianos. Falando um pouquinho mais a respeito desse resultado. O valor de π, vamos supor que o π seja 3, só para clarear as ideias. Π seja 3. Então, aqui vai ficar 6 radianos. A circunferência completa possui 6 radianos. O que isso significa? Significa que se eu olhar para essa circunferência aqui, olha, para essa circunferência, o seu raio cabe nela aproximadamente 6 vezes. Se eu olhar para essa circunferência aqui menorzinha, o seu raio cabe nela aproximadamente 6 vezes. Qualquer que seja a circunferência, mesmo que seja uma pequenininha assim, ó, uma pequenininha, o seu raio cabe nela aproximadamente 6 vezes. Essa é a interpretação radiana. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, tá aqui a definição, né, de radiano. Se o comprimento desse arco for exatamente igual ao raio da circunferência, a gente vai dizer que alfa mede 1 radiano. Essa continha aqui está mostrando para a gente quantos radianos possui a circunferência completa. Não é verdade? 2π radianos. Bom, se a circunferência completa possui 2π radianos, qual é a medida desse arco? Me diga aí, ó. Me diga aí. Qual é a medida desse arco? Importantíssimo isso aqui, pessoal. Qual é a medida desse arco? Bom, esse arco equivale a 1/4 da circunferência. Portanto, sua medida é 1/4 de 2π.
E 1/4 de 2π, 1/4 de 2π, dá o quê? Esse simplifica com esse, sobra 2 aqui, né? Dá π sobre 2. Então, esse arco aqui, medido em radianos, é π sobre 2. E aí você já vai fazendo as relações. Ah, professor, quer dizer então que um arco de medida π sobre 2 equivale a um arco de medida 90 graus? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, vamos lá. Agora, esse arco aqui, ó, AB, que corresponde à meia circunferência aqui. Excelente, excelente. Bom, se esse arco corresponde à meia circunferência, sua medida é a metade de 2π. E a metade de 2π é π. Pronto. Então, a gente tem aqui, olha, um arco AB de medida π. Um arco AB de medida π sobre 2. Esse arco aqui, olha, AB. Esse todo aqui, ó, daqui até aqui. Qual a sua medida? Bom, esse arco, né, o comprimento dele é 3 vezes esse comprimento aqui, né? Logo, sua medida é 3 vezes essa medida. Se aqui é π sobre 2, aqui vai ser 3π sobre 2, tá? Você poderia estar pensando também, esse arco equivale a 3/4 da circunferência completa. Portanto, sua medida é 3/4 de 2π, que vai dar o 3π sobre 2. Tá bom? Esse arco aqui tem medida 3π sobre 2. Por fim, conforme nós já mostramos aqui, né, a circunferência completa corresponde a um arco de medida 2π. E valem as relações, né? π sobre 2 corresponde a 90 graus, π 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, 2π 360 graus. Tudo bem? Unidades para medir arcos. Existe ainda uma outra unidade para medir arcos que não é muito usada, que é o grado. O grado é parecido com um grau, só que ao invés de você dividir a circunferência em 360 partes iguais, você vai dividir em 400 partes iguais. Mais uma curiosidade aí para você. Tudo bem? Bom, pessoal, agora o comprimento de um arco. O objetivo é estabelecer uma fórmula que possibilita a gente calcular o comprimento de um arco AB, que eu estou chamando de L, em função de R, né, do raio da circunferência, e de alfa. Essa que é a ideia, é estabelecer uma formulazinha para a gente calcular o comprimento do arco AB, que eu estou chamando de L, em função de R e alfa. Bom, mas como existem duas unidades para medir, né, nós estamos estudando as duas unidades para medir arcos, nós vamos obter duas relações para o cálculo do comprimento de um arco. Inicialmente, vamos considerar que alfa esteja medida em graus, tudo bem? Então, a primeira relação é alfa em graus. Se eu considero alfa em grau. Uma regrinha de 3, a gente resolve esse problema aqui, essas continhas aqui, sem problema nenhum. A regrinha de 3 é o seguinte, a circunferência completa corresponde a 360 graus. Circunferência completa corresponde a 360 graus. Por outro lado, a circunferência completa tem um comprimento de 2πr, que é o comprimento total da circunferência, né? 2πr. Excelente. Bom, agora, um arco de medida alfa graus, corresponde a que comprimento? Ao comprimento L. Excelente. Vamos resolver essa continha? Multiplicando cruzado, 360 vezes L é igual a alfa 2πr. Então, o L vai ser alfa, vamos colocar o 2 primeiro? 2 alfa πr sobre 360. E observe que dá para a gente simplificar esse 2 com 360, né? Sobra 180 aqui embaixo, não é verdade? No denominador. Logo, L, o comprimento do arco, vai ser alfa πr sobre 180. Excelente. Essa fórmula aqui, pessoal, te dá o comprimento do arco se a sua medida, né? Se a sua medida estiver expressa em graus. Tudo bem? O comprimento do arco se sua medida estiver em grau. Bom, agora em radiano, é uma continha também parecida com essa, né? Vamos colocar aqui agora alfa em
radiano. Mesma linha de raciocínio. Bom, agora vamos pensar na medida da circunferência completa em radiano. O que a gente tinha aqui? Ó? 360 graus, 2πr. Aqui o que a gente vai colocar? 2π radianos, que equivale à circunferência completa. Tudo bem? Corresponde a um comprimento de 2πr, que é o comprimento da circunferência toda. Tudo bem? Um arco de medida alfa radianos, corresponde a que comprimento L? Então, multiplicando cruzado, 2π vezes L é igual a alfa vezes 2πr. Conforme você está observando, esse 2π com esse você pode simplificar. Dessa forma, o comprimento L do arco vai ser o quê? Alfa vezes R. Pronto. Aqui está a versão para você calcular o comprimento de um arco se sua medida estiver em radiano. Aqui está a versão para você calcular o comprimento de um arco se sua medida estiver em grau. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, você que escolhe qual forma usar. Ah, professor, gostei mais dessa. Tranquilo. Se no problema for dada a medida em grau, você transforma para radiano. Daqui a pouco a gente vai fazer exemplos mostrando como transforma de uma unidade para outra. Ah, professor, eu gostei mais dessa. Não tem problema. Se no problema der o arco medido em radiano, você transforma para grau. Fica a seu critério. Tá tranquilo? Bom, pessoal, e para finalizar essa parte teórica, uma observação, que é a seguinte. Analise essa figurinha aqui. Vamos analisar essa figurinha aqui. Aqui a gente tem o arco AB e o arco CD. Se eu te perguntar qual é a medida do arco AB, você vai me responder alfa. Se eu te perguntar qual é a medida do arco CD, você vai me responder alfa. Então, a medida do arco AB é igual à medida do arco CD. Os dois valem alfa. Agora, a medida do comprimento do arco AB é diferente da medida do comprimento do arco CD. Entenderam a situação? A medida do arco independe do raio, né? A medida do arco depende apenas do ângulo central aqui formado, tá? A medida do arco AB é igual à medida do arco CD, que vale alfa. Agora, a medida do comprimento do arco AB é diferente da medida do comprimento do arco CD. Tudo bem? Essa é a observação. A medida do arco AB é exatamente igual à medida do arco CD, que vale alfa. Mas a medida do comprimento, vamos colocar assim, o comprimento do arco AB é diferente do comprimento do arco CD. Excelente, excelente. Bom, agora vamos resolver alguns exemplos conforme consta aí no material. O primeiro é expresse em radianos, ou seja, um arco de medida 30 graus equivale a um arco de medida de quantos radianos? Para você resolver isso, pessoal, basta fazer uma regrinha de 3, que é o seguinte, olha só. 180 graus, conforme nós discutimos, equivale a π radianos. 30 graus equivale a quantos radianos? Pronto, basta resolver essa regrinha de 3. Vamos lá? Multiplicando cruzado, 180 vezes x dá 180x, igual a 30 vezes π, 30π. Excelente. Então, o x vai ser 30π sobre 180. E observe que dá para simplificar o 30 com o 180, não é verdade? Dá para simplificar aí por 30, né? Simplificando por 30, aqui vai sobrar 1 no numerador e aqui vai sobrar 6. Portanto, x é igual a π sobre 6. Ou seja, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. É bom a gente ter em mente algumas dessas transformações, pessoal. Em especial, as dos arcos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus, tá bom? É bom a gente ter em mente já essas relações. O de 30 graus é o π sobre 6,
O de 45 graus é π sobre 4 e o de 60 graus é π sobre 3. Pelo menos esses três aí é bom a gente ter em mente essas relações, tá bom? Bom, agora o item B, transformar 120 graus em radiano. Mesma linha de raciocínio, 120 graus em radiano. Regrinha de 3, 180 graus corresponde a π radianos. 120 graus equivale a quantos radianos? Vamos lá, multiplicando cruzado, 180 vezes x é 180x, igual a 120 vezes π, 120π. Então, o x vai ser 120π sobre 180. Observe que o 120 e o 180 dá para a gente simplificar por quanto? Por 60, né? Simplificando por 60, né? 120 dividido por 60 vai dar 2, e 180 dividido por 60 vai dar 3. Dessa forma, o x vai ser 2π sobre 3. Ou seja, um arco de medida 120 graus equivale a 2π sobre 3 radianos. Observe que eu não estou colocando a unidade, tá? Já combinamos que quando não aparece a unidade é o radiano, tá bom? Bom, mais um, 15 graus, um arco de medida 15 graus, equivale a quantos radianos? Mesma linha de raciocínio, 180 graus corresponde a π radianos, 15 graus corresponde a quantos radianos? Novamente multiplica cruzado, 180x é igual a 15π, e portanto x vai ser 15π sobre 180. O 15 e o 180 a gente consegue simplificar por 15, né? A gente consegue simplificar por 15. 15 dividido por 15 vai dar 1 e 180 dividido por 15 vai dar 12. Excelente. Dessa forma, o x vai ser o quê? π sobre 12, né? Π sobre 12 radianos. Então, um arco de medida 15 graus equivale a um arco de medida π sobre 12 radianos. E o item D, 300 graus, né? Item D, 300 graus, 300 graus. Novamente, a mesma regrinha de 3. Cabe uma observação aqui, pessoal, olha só. Se você quiser usar outra relação para montar aqui a regrinha de 3, pode ficar à vontade. Por exemplo, você pode usar 90 graus corresponde a π sobre 2, 270 graus corresponde a 3π sobre 2. Eu prefiro essa aqui, né? Pelo menos a gente não trabalha com fração aqui, não é verdade? Então, 180 graus, π radiano, não é verdade? Então tá, 300 graus, volta para cá. 180 graus, π radiano, 300 graus... Quantos radianos? Então, 180x é igual a 300π. Então, x é 300π sobre 180. E aí, olha só, esse zero com esse a gente já simplifica. Na verdade, dá para simplificar tudo por 60, na verdade? Por 60. 300 dividido por 60 vai dar 5. E 180 dividido por 60 vai dar 3. Então, o x aqui é 5π sobre 3. Excelente. Então, um arco de medida 300 graus equivale a um arco de 5π sobre 3 radianos. Pronto, esse é o exemplo 1. Próximo exemplo, exemplo 2, é exatamente o contrário, né? Expressar em graus cada uma dessas medidas, né, que estão em radianos, né? Expressar em graus. Mesma regrinha de 3, vamos lá? 180 graus corresponde a π radianos. Quantos graus equivale a um arco de medida π sobre 3 radianos? Então, multiplicando cruzado, vai ficar x vezes π, vai dar πx, igual a 180 vezes π sobre 3. Observe que esse π com esse, você pode simplificar. Aí vai sobrar x igual a 180 sobre 3, 60. 60 graus. Então, um arco de medida π sobre 3 radianos equivale a 60 graus. Um arco de medida 60 graus. Item B, mesma linha de raciocínio. 180 graus corresponde a π radianos. Bom, quantos graus equivale ao arco de medida π
sobre 4 radianos. Multiplicando cruzado, né, π vezes x, primeiro nesse sentido, igual a 180 vezes π sobre 4. Novamente, o π você vai simplificar, olha, esse com esse. Quem vai ser x? O x vai ser o 180 dividido por 4, que vai dar 45 graus. Mais um arco notável, né? Mais um arco notável. Ó, π sobre 4, 45 graus, π sobre 3, 60 graus. A gente viu no exemplo anterior que π sobre 6, 60 graus. Bom, mais um, 3π sobre 4 radianos em graus. Mesma história, 180 graus corresponde a π. Quantos graus corresponde 3π sobre 4? Bom, multiplicando cruzado, π vezes x é igual a 180 vezes o 3π sobre 4. Excelente. Bom, então esse aqui com esse você simplifica. Sobra o quê? X igual a 180 vezes 3 quartos. Quem sabe a gente faz a divisão primeiro, olha. 180 simplificado com 4 vai dar, para simplificar por 4, né? Aqui vai dar 1. E 180 dividido por 4 vai dar 45. 45 vezes 3, 135 graus. 135 graus. Então, um arco de medida 3π sobre 4 radianos equivale a um arco de medida 135 graus. Por fim, um radiano, né? 180 graus equivale a π radianos. Bom, quantos graus equivale um radiano? Essa questão é interessante, né? Um radiano possui quantos graus? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, π vezes x é igual a 180 vezes 1, que dá o 180 mesmo. Então, x é 180 dividido por π. Bom, vamos colocar um valor de π aproximadamente 3,14. 180 dividido por 3,14, né, aproximadamente. Então, o x vai ser igual a 180 dividido por 3,14 vai ser aproximadamente 57,3 graus. 57,3 graus, quase 60 graus, na verdade. Então, um arco de um radiano equivale a um arco de aproximadamente 57 graus, né? Então, qual é a história mesmo? Voltando aqui no radiano, pessoal, voltando aqui no radiano. Qual é a história do radiano? Se o comprimento do arco, né, se esse comprimento aqui for exatamente igual ao raio da circunferência, esse ângulo aqui mede 1 radiano. E 1 radiano, acabei de mostrar aí para vocês, que é aproximadamente 60 graus, né? Realmente tem uma abertura aqui parecida com a de 60 graus, aproximadamente. Tudo bem, pessoal? Bom, ainda antes de finalizar esse exemplo, tenho certeza que você já observou que para transformar de radiano para graus, não precisa ficar fazendo essas regrinhas de 3, né, o tempo todo. Pelo menos nos 3 primeiros casos, para você transformar de radiano para graus, basta, no lugar de π, colocar 180. Olha, 180 dividido por 3, 60. Olha que bacana. Aqui, 180 dividido por 4, 45. Aqui, 3 vezes 180 dividido por 4, 135. Então, para transformar de radiano para graus, aquelas medidas em que aparece o π, basta no lugar de π colocar o 180. Mas não dá para a gente fazer direto quando não aparece o π, né? Essa medida aqui não tem um π, um radiano. Tudo bem? Fica aí essa dica. Próximo exemplo. Quanto mede em radianos o arco AB contido em uma circunferência de raio 3 centímetros, cujo comprimento é 4,5 centímetros? Então tá, pessoal. Aqui está a situação do problema, olha. Quanto mede o arco AB? Eu quero a medida do arco, portanto, é o alfa que eu quero, não é a medida do comprimento do arco. A medida do comprimento do arco ele me deu 4,5 centímetros, não é verdade? 4,5 centímetros. Então, quanto mede o comprimento, quanto mede o arco cujo comprimento é 4,5 e está contido em uma circunferência de raio 3? Bom, eu mostrei para vocês duas fórmulas para o cálculo, né, do comprimento de um arco. A primeira é comprimento de um arco é igual a alfa vezes R, e aí você vai usar essa fórmula quando no problema o alfa estiver em radiano. E a outra é
alfa πr sobre 180, você vai usar essa fórmula quando o alfa estiver em graus. Como o problema está pedindo quanto mede em radianos, né? Então a gente exclui essa fórmula e usa essa. Vamos usar essa aqui. O comprimento do arco é alfa vezes R. O comprimento do arco aqui no caso é o 4,5. Igual, alfa é o que eu quero determinar, vezes o raio que é 3. Excelente. Então quem vai ser alfa? Vai ser 4,5 dividido por 3. E 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5. Então, 1,5 radianos, 1,5 radianos é a medida do arco AB, que é alfa, ou seja, o alfa é 1,5 radiano. Tudo bem? Próximo exemplo, qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? Então, aqui está a situação. Ó. Qual é o comprimento do arco AB, comprimento L do arco AB, de medida 72 graus, que está sobre uma circunferência de raio 8 centímetros. Esse L aqui que ele está pedindo. Bom, então, aqui convém a gente usar a fórmula L, né? Comprimento do arco é alfa π R sobre 180. A gente vai usar essa fórmula quando a medida alfa estiver em grau. É o que está acontecendo. Então vamos lá. Comprimento L vai ser igual. O alfa é 72 vezes π, vamos deixar π mesmo, vezes o raio 8, isso tudo sobre 180. Então tá, o comprimento L vai ser igual. Eu acho que dá para a gente simplificar, né, o 72 com o 180. Dá para simplificar por 36. 72 dividido por 36 dá 2. 180 dividido por 36, isso vai dar 5. Portanto, a gente vai obter aqui no numerador 2 vezes 8, 16 π sobre 5. Já estaria bom, mas se você quiser dividir aqui, você vai obter L é igual 16 dividido por 5. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 3, 3 vezes 5, 15 para 16, 1, abaixo 0, vírgula, 2, 2 vezes 5, 10 para 10, 3,2, né? 3,2 π centímetros. Pronto. 3,2 π centímetros é o comprimento do arco de medida 72 graus que está sobre uma circunferência de raio 8 centímetros. Mais um exemplo, agora uma questão que caiu na SpaceX em 96, diz o seguinte: na figura abaixo, o segmento BC paralelo ao segmento AD representa o lado do hexágono regular inscrito na circunferência de centro O. O comprimento do arco ABC é de 20 π centímetros. Nessas condições, a medida em centímetro do raio da circunferência é de quanto? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, aqui está a situação, né? BC é paralelo a AD e BC é o lado de um hexágono regular inscrito nessa circunferência. Então, aqui está o hexágono regular inscrito nessa circunferência. Muito bem. O que mais o problema fala pra gente? Ele fala pra gente que o comprimento do arco ABC, esse arco aqui, olha só, esse arco aqui, ABC, daqui até aqui, é 20 π sobre 3 centímetros. Excelente, 20 π sobre 3 centímetros. Determinar o raio da circunferência. Muito bem, pessoal. Bom, então tá, eu quero determinar esse raio aqui, né? Eu vou traçar um raio aqui, ó. Aqui, tá? Um raio da circunferência, né? Aqui é um raio. Quem sabe a gente traça esse raio aqui, esse aqui. Pronto, então aqui é raio e aqui também é raio. Eu quero determinar R. Bom, como o problema diz que esse hexágono é um hexágono regular, ele divide a circunferência em 6 partes iguais. Ele divide em 6 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos iguais. E cada um desses arcos, então, vai ter medida 360 dividido por 6, ou seja, 60 graus. Então, esse arco aqui tem medida 60 graus, esse arco aqui também tem medida, todos têm medida 60 graus. Em vista disso, esse ângulo central aqui, olha, vai medir 120 graus. Por quê? 60 mais 60 é 120 graus. Muito bem. E eu quero determinar o raio R. A fim de determinar o raio R, basta usar a fórmula de comprimento de um arco na versão para grau. Por que na versão para grau? Porque aqui eu tenho a medida em grau, tá vendo? O ângulo central é medida em grau. Qual é essa fórmula?
é alfa πr sobre 180. Excelente. Bom, o L aqui é o comprimento do arco, que é 20π sobre 3. Então você escreve 20π sobre 3 igual o alfa é 120 vezes π vezes um raio que eu quero determinar, isso tudo sobre 180. Excelente, questão bacana, não é verdade? Bom, vamos às simplificações. Primeiro, os 120 com 180 dá para simplificar por 60. Aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 3, né? 120 dividido por 60 dá 2, 180 dividido por 60 dá 3. Também dá para a gente simplificar esse π com esse π. Dessa forma, a gente obtém no primeiro membro 20 terços igual no segundo membro 2r sobre 3, né? 2r sobre 3. Além disso, esse r com esse você pode simplificar. Aí você vai obter 20 é igual a 2r's e, portanto, o r é o 20 dividido por 2, né? É 20 dividido por 2 e 20 dividido por 2 dá 10. 10 o quê? 10 centímetros. Pronto. 10 centímetros é o raio da circunferência. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo. As rodas dianteiras de um trator têm 0,7 metro de diâmetro e as traseiras têm o dobro desse diâmetro. Considerando π igual a 3,14, a distância percorrida por esse trator em metros, se as rodas dianteiras derem 2.500 voltas a mais que as traseiras, é. Então tá, pessoal, aqui está a organização do nosso problema, né? Roda dianteira do trator, roda traseira do trator. O problema está falando que o diâmetro da roda dianteira é 0,7 metros, portanto, o raio 0,35 metros. Fala também que o diâmetro da roda traseira é o dobro do diâmetro da roda dianteira. Portanto, o raio vai ser o dobro do raio da roda dianteira. Então, esse aqui é 0,35 metros o raio aqui é 0,7 metros. Bom, aí o problema fala o seguinte, está te perguntando o seguinte, melhor dizendo, qual é a distância percorrida por esse trator se a roda pequena der 2.500 voltas a mais que a roda grande? Por que acontece? À medida que o trator vai andando, a roda pequena gira mais rápido. Portanto, a quantidade de voltas que ela dá é maior do que a quantidade de voltas que a roda grande dá. Tá? Então, nessa situação, se a roda pequena der 2.500 voltas a mais que a roda grande, qual a distância percorrida por esse trator? Questão bacana essa aqui, não é verdade? E aí ele pede para a gente adotar o π igual a 3,14. Então tá, pessoal, vamos organizar nosso problema. Distância percorrida. A gente pode computar a distância percorrida por esse trator de duas maneiras diferentes. Vê se você concorda comigo. A distância percorrida pelo trator vai ser o comprimento da roda grande vezes multiplicado pela quantidade de vezes que ela rodou, entendeu? A distância percorrida pelo trator eu posso computar da seguinte forma, é o comprimento da roda grande multiplicado pela quantidade de vezes que ela rodou. Então vamos supor que a roda grande tenha rodado n vezes. Assim a distância percorrida vai ser n, a quantidade de vezes que a roda grande girou, vezes o seu comprimento. Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o raio, que é 0,7. Excelente, excelente, excelente. Então, isso aqui está me dando a distância percorrida pelo trator quando eu analiso aqui a roda grande, né? É a quantidade de vezes que a roda grande girou vezes o seu comprimento. Por outro lado, a distância percorrida também é a quantidade de vezes que a roda pequena girou multiplicado pelo seu comprimento. Concorda comigo? Pelo comprimento da roda. Só que o problema está falando que a roda pequena girou 2.500 vezes a mais que a roda grande. Assim, se a roda grande girou n vezes, a roda pequena vai girar n mais 2.500 vezes. Então, é a quantidade de vezes que a roda pequena girou, n mais 2.500 vezes. Tudo bem? Quantidade de vezes que ela girou multiplicado pelo seu comprimento, pelo comprimento dessa circunferência. Qual é o comprimento mesmo? 2 vezes π vezes o raio, que é 0,35. Excelente, excelente. Bom, aí está a armação do nosso problema. Bom, eu vou partir dessa igualdade aqui, tá, pessoal? Vamos partir dessa igualdade. Aqui a gente vai ter o seguinte, olha. N vezes
2 vezes 0,7 vai dar 1,4. 1,4 π é igual. Aqui no segundo membro, n mais 2.500 vezes 2 vezes 0,35 vai dar 0,7 π. Bom, então, observe, pessoal, observe que aqui a gente tem 0,7 π e aqui 1,4 π, exatamente o dobro, né? Então dá para a gente simplificar essa quantidade aqui com essa aqui e aqui sobra 2. Então, 2n igual, aqui no segundo membro sobrou apenas o n mais 2.500. Bom, esse n para o primeiro membro vai dar n igual a 2.500. Então tá, vamos interpretar o resultado até agora? O que significa esse n igual a 2.500? N igual a 2.500 é a quantidade de vezes em que a roda grande girou. E qual é a quantidade de vezes que a roda pequena girou? É 2.500 mais 2.500. Aqui, ó. Tá vendo? 5.000 vezes. A roda grande girou 2.500 vezes, a roda pequena 5.000 vezes. Acabou o problema? Não. Eu quero determinar a distância percorrida. Então, a fim da gente determinar a distância percorrida, a gente faz o seguinte, ó, distância percorrida. Agora, respondendo o problema. Vai ser o quê? Basta você tomar essa parcela aqui, ó. Distância percorrida é n vezes 2π vezes 0,7, onde um n é 2.500. Então vai ficar 2.500 vezes 2, vezes o π, que o problema está pedindo para a gente adotar 3,14, vezes 0,7. Excelente. Quando você multiplicar isso tudo aí, você vai obter 10.990 metros. É a distância percorrida pelo trator. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próximo exemplo. A figura abaixo representa duas polias circulares C1 e C2 de raio R1 igual a 4 cm e R2 igual a 1 cm, apoiadas em uma superfície plana em P1 e P2, respectivamente. Uma correia envolve as polias sem folga. Sabendo-se que a distância entre os pontos P1 e P2 é 3 raiz de 3, determine o comprimento da correia. Excelente essa questão, não é verdade, pessoal? Então aqui está a situação do problema, né? Existem duas polias circulares, né? Duas polias circulares, uma de raio 4 centímetros, outra de raio 1 centímetro, né? E uma correia, né, que une essas duas polias circulares. Sabendo que a distância entre P1 e P2, né, é 3 raiz de 3, determinar o comprimento da polia, não é verdade? Então tá, vamos começar a organizar nosso problema? Olha só, o comprimento da polia vai ser o 3 raiz de 3, né, que é a distância de P1 a P2, o 3 raiz de 3, mais essa medida aqui em cima, que também vai ser 3 raiz de 3, olha, daqui até aqui também é 3 raiz de 3, mais o comprimento desse arco, mais o comprimento desse arco. Entenderam a organização do problema? O comprimento da polia é o 3 raiz de 3, que é esse pedaço aqui, mais esse aqui que é 3 raiz de 3, mais o comprimento desse arco, mais o comprimento desse arco. Tudo bem? Então tá, o que eu tenho que determinar é o comprimento desses dois arcos, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, a fim de determinar o comprimento desses arcos, eu vou fazer o seguinte, vou traçar esse triângulo aqui, olha só. Vou destacar esse triângulo. Vou unir os centros. A partir do centro de C2, vou traçar um segmento paralelo a P1 e P2. Isso, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus, então aqui vai ser 90 graus. Tudo bem? E aí eu vou determinar a medida desse ângulo alfa aqui, olha. Vou determinar a medida desse ângulo alfa. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Assim, olha só. Essa medida aqui é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Essa medida aqui vai ser a diferença entre os raios. Olha só. Isso aqui é 4, que é o raio da circunferência maior, e esse aqui é 1, que é o raio da circunferência menor. Portanto, esse pedacinho aqui, olha só, vai ser 3 centímetros. É claro que o problema aqui está totalmente fora de escala, mas o que vale é a intenção.
Então, olha agora para esse triângulo retângulo que eu formei. Olha agora para esse triângulo retângulo que eu formei. O que eu tenho aqui? Um ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, o 3 raiz de 3 é o cateto oposto, o 3 é o cateto adjacente. O que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então vamos escrever isso aqui, olha. Tangente de alfa é igual a quanto? 3 raiz de 3 dividido por 3. Excelente. Isso vai dar raiz de 3, né? 3 raiz de 3 dividido por 3 vai dar raiz de 3. Bom, agora se questione, qual é o ângulo tal que sua tangente é raiz de 3? É o 60 graus, não é verdade? Então eu já sei que alfa é igual a 60 graus. Excelente, excelente. Bom, se alfa é 60 graus, fazendo a mesma construção aqui na parte de cima, a gente vai concluir que esse ângulo aqui também é 60 graus. Tudo bem? Então aqui eu tenho alfa igual a 60 graus. E aqui eu também tenho 60 graus. Excelente. Então, pessoal, vê se você concorda comigo. A medida desse arco maior vai ser 240, né? Porque 60 mais 60 dá 120, 120 para 360, 240. Já sei que esse arco maior aqui tem medida 240. Portanto, eu consigo calcular o seu comprimento. Vamos calcular o seu comprimento? Vou colocar assim, ó. L comprimento do arco maior. Eu estou me referindo a esse arco aqui. Como eu conheço a sua medida em grau, eu vou usar a fórmula para grau para calcular o comprimento de um arco, né? Alfa π r sobre 180. O alfa aqui é 240. Π vezes o raio, que é 4. Isso tudo sobre 180. Excelente. O 240 com 180 dá para simplificar por 60, não é verdade? 240 dividido por 60 vai dar 4. 180 dividido por 60 vai dar 3. Portanto, o comprimento do arco maior vai ser 4 vezes 4, 16. 16 π sobre 3. Excelente. Meio caminho andado. Agora eu preciso determinar o comprimento do arco menor, que eu estou chamando aqui de L menor. Muito bem. Vamos analisar o que a gente tem aqui, pessoal? Olha só, olha só. Novamente, olhe para esse triângulo retângulo. Se esse ângulo aqui mede 60 graus, esse aqui vai medir 30 graus. Esse pequenininho aqui, 30 graus. Portanto, todo esse arco aqui, olha, aqui mede 90 graus, tá? 90 graus pela construção que a gente fez, tá bom? 90 graus. Com esse aqui que mede 60 graus, desculpa, mede 30 graus, aqui você vai ter 120 graus. Não é verdade? Pela mesma linha de raciocínio, fazendo a mesma construção, as mesmas coisas, você vai concluir que essa medida aqui, olha, também é 120 graus. E, portanto, essa aqui é 120 graus. Ou seja, o arco menor que eu preciso calcular o seu comprimento tem medida 120 graus. Tudo bem? Bom, agora eu consigo calcular o seu comprimento, né? Vamos lá. Comprimento do arco menor. Novamente pela fórmula alfa π r sobre 180. O alfa agora, no caso ali, é o 120. 120 vezes π vezes o raio, que é 1, sobre 180. Dá para a gente simplificar os 120 com 180 por 60. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Portanto, vai ser 2π sobre 3, né? 2π sobre 3. Pronto, agora a gente dá a resposta, né? Resposta. O comprimento da polia vai ser 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, ou seja, 6 raiz de 3. Mais quem? Mais o comprimento do arco maior, 16π sobre 3. Mais o comprimento do arco menor, esse aqui que é 2π sobre 3. Ou seja, isso é 6 raiz de 3, 16π sobre 3 mais 2π sobre 3 dá 18π sobre 3. Ou seja, 6π, né? Mais 6π. Ainda se você quiser, você pode colocar o 6 em evidência. 6, abre parênteses. 6 raiz de 3 dividido por 6 vai dar raiz de 3. Mais 6π dividido por 6 vai dar π. Qual é a unidade disso aqui? Centímetros. Pronto. E isso aqui, olha, 6 que multiplica a raiz de 3 mais π
é o comprimento da polia. Próximo exemplo, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 14 horas e 20 minutos é... Então tá, pessoal, aqui está a ilustração, né? Um relógio marcando 14 horas, ou seja, 2 horas e 20 minutos. Aqui está a situação. O ponteiro pequeno está um pouquinho além do 2, né? E o ponteiro grande está exatamente no 4, tudo bem? Então, o que a gente observa? Que as marcações dos ponteiros, tá vendo, de um relógio, dividem a circunferência em 12 partes iguais. Portanto, cada arco desse tem medida 30 graus, que é o 360 dividido por 12, tá? 30 graus. Bom, uma outra coisa que vale a pena a gente observar quando a gente está resolvendo problemas envolvendo reloginhos, né, envolvendo relógio, é o seguinte: os ponteiros pequeno e grandes andam na razão 1:12. Ah, professor, como assim? Tá. Suponha meio-dia. Ao meio-dia, os dois ponteiros estão aqui no 12. Concorda comigo? Ao meio-dia, os dois estão aqui no 12. Muito bem. Agora vamos analisar depois de uma hora. Depois de uma hora, o que está acontecendo? Bom, de meio-dia até 1 hora. O que aconteceu com o ponteiro pequeno? O ponteiro pequeno vai sair do 12, vai vir para o 1. Não é isso? Isso é o ponteiro pequeno. Ponteiro pequeno. Ele sai do 12 e vem para o 1, ou seja, ele anda 30 graus. É verdade? 30 graus. E o ponteiro grande? O ponteiro grande, ele vai sair do 12, vai dar uma volta completa e vai voltar no 12. Ou seja, ele vai andar 360 graus. Então, ponteiro grande, 360 graus. Simplificando aqui por 30, você vai obter 1. 30 dividido por 30 dá 1. E 360 dividido por 30 dá 12. Então, essa relação aqui, olha, ponteiro pequeno, ponteiro grande, 1:12 é importantíssimo. É ela que a gente usa para resolver esses probleminhas de reloginho. Até que esse não está tão difícil a gente identificar o ângulo alfa. Mas existem algumas situações mais interessantes que é bom a gente usar essa relação aqui, tá? Ponteiro pequeno, ponteiro grande, na razão 1:12. Vamos lá? Vamos lá. Ponteiro pequeno, ponteiro grande, na razão 1:12. Pronto, agora vamos analisar a situação. Bom, o nosso ponto inicial aqui vai ser 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno está exatamente em cima do 2 e o ponteiro grande está aqui em cima. Bom, até chegar a 2:20, o ponteiro pequeno andou esse arco aqui, né, que eu vou chamar de X. Ó. O ponteiro pequeno saiu daqui e veio para cá. Andou um arco de medida X. Então, o ponteiro pequeno andou um arco de medida X. E o ponteiro grande saiu do 12 e veio até o 4, então ele andou 30, 60, 90, 120 graus. 120 graus. Excelente. Bom, agora multiplicando cruzado, 12x igual a 120, significa x igual a 10 graus. Acabou o problema? Não. Esse x aqui, olha só, é o quanto o ponteiro pequeno andou, né? De 2 horas até 2:20. O nosso alfa, que é a resposta do problema, vê se você concorda comigo, vai ser 30, 60 menos o x. É verdade? Ó. 30, 60 menos o x. Então, o alfa vai ser 60 menos 10, que é igual a 50 graus. Excelente. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.